Boa noite a todos, senhoras e senhores. Antes de eu dar início aqui à apresentação do MISP, no local que eu trabalho, quero fazer aqui alguns agradecimentos, ao presidente da mesa, Wagner de Oliveira, a Alessandra. Vereadora Alessandra. Alessandra. Ao vereador Joseph Borges e sua assessora, Márcia Cardoso, ao secretário da SEMAC, Carlos Beltrame, ao diretor do Engenho, Pedro Maurani, que está aqui, presente, a minha colega de trabalho, Carol, aos artistas e cineastas e produtores, no caso, hoje é a Lina, que está representando aí a Cena 14, uma cineasta aí da cidade. Bom, quero aqui deixar alguns trabalho aqui que a gente está fazendo no MISP, Museu da Imagem e do Som. Só aqui. E aí, para quem não conhece, o que é o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba? Lá a gente registra e preserva imagens de sons e cultura local e regional. E aí a proposta também é democratizar a linguagem cinematográfica por meio de políticas públicas, diálogos e debates aí em relação a todo o trabalho aí de oficinas, palestras, cursos, sessões de cinema, entre outros, tá? Esse é um pouco do MISP que a gente faz lá. E aí, só que ele existe desde 1977. A Carol encontrou esse documento lá no acervo da Biblioteca Municipal. E aí uma prova que lá em 77 já foi dado início aí ao MISP, o Museu da Imagem e do Som, ligado à Pinacoteca. Tá? E aqui mais uma prova de que começou lá em 1977, E aí tem uma placa que está até hoje lá, acho que o Pedro que encontrou lá no museu. Foi isso, Pedro? Isso, né? Oi? No teatro. E aí encontrou essa placa, hoje está lá no MISP, está no Museu da Imagem e do Som. E aí eu vou falar para vocês de julho para cá. Antes de mim era o Pedro, que era o coordenador do MISP. E aí eu vou falar do trabalho que eu estou realizando a partir de julho, E o Pedro também vinha desenvolvendo esses trabalhos, alguns desses trabalhos. Bom, estamos desenvolvendo aí o cinema na praça, o cinema nos bairros. A gente já atendeu ali o SECAP, atendeu a Casa do Hip Hop. Dia 28 agora a gente volta no SECAP, para mais uma apresentação, mais uma sessão de cinema. Aqui o Cinema no Horto, uma realização ali em parceria com a Educatrilha. Cinema na Pina, Cinema na Pinacoteca, é um movimento que a gente faz lá todo mês, pelo menos uma sessão por mês. É um material que a gente recebe do MIS São Paulo, Museu da Imagem e do Som, e aí a gente faz esses encontros lá. Geralmente é um cineclube, é uma sessão de cinema, mas de vez em quando a gente leva um produtor audiovisual para estar falando, para estar debatendo sobre algum tema. Esse é um outro trabalho que a gente realiza, que é o cinema na biblioteca, é o Cineteca. E aí, todo mês a gente exibe pelo menos 3 filmes lá, também uma parceria com o MIS São Paulo. E esse final de semana teve um filme, a gente fez uma sessão de cinema, A Hora da Estrela, aconteceu no sábado à noite. Tivemos um público legal lá, tinha 18 pessoas para uma sessão de cinema à noite, até que um público legal. E além disso, a gente também desenvolve ali oficinas e palestras, E ali algumas oficinas em parceria com a biblioteca. E aqui algumas parcerias e apoios que a gente desenvolve ali, está desenvolvendo nesse período aqui de julho para cá. Pedro, repito aqui, Pedro já tinha algumas parcerias, mas ali a biblioteca é muito forte, assim, essa parceria quase que em todas as atividades ali, quase todas as atividades. O Inhocine, representado hoje ali pela Cena 14, representado pela Lina, aqui. Dia Internacional da Animação, Ponto MIS, Pinacoteca, Museu Prudente de Moraes, enfim, todas essas parcerias que nós desenvolvemos. E também a gente está desenvolvendo cinema nas escolas. Hoje teve uma sessão de cinema lá no Gilda. Amanhã a gente vai fazer
num outro bairro aqui em Piracicaba, numa escola, também no Chapadão, uma escola do Chapadão, uma escola municipal, tá? E aqui um trabalho que a gente desenvolve lá também é de memória, um processo assim que a gente faz gravações de pessoas contando histórias, pessoas comuns ou não, que tem uma relevância aí na sociedade, mas são pessoas que a gente conversa, e aí a gente dialoga, e a partir disso a gente grava depoimentos de histórias que passaram pela cidade. Aí. A princípio, a gente pensou, eu, Pedro e o Marcelo Caccione, em 3 pontos aqui da cidade, em 4 pontos da cidade, né, que é a Didine, personagens que passaram pelo Didine, pelo Monte Alegre, pelo Engenho Central, pela Fábrica Boys. Aí, só que a gente começou a ter um volume até que legal, assim, de pessoas querendo falar tal, só que assim, as pessoas falam, não, mas eu tinha uma atividade no 15 de Piracicaba, então vamos conversar também. E tem outros setores também, não só esses 4. A princípio foram esses 4 lugares. E depois a gente está estendendo também, tá? E aí, tem uma fala aqui. Ai, amizade. Só um exemplo aqui, tá? É muito... Para mim, são amizades muito marcantes. E aí a Sandra fala um pouco da Fábrica Boys, que é uma das... Ela foi funcionária lá. A Val. E a Cida. Às vezes, assim, final de semana que a gente tem que trabalhar, de sábado principalmente, a gente que ia para festa. Só que trabalhava na Boys, no laboratório, você tem aqui na fábrica. Então, quando estourava uma espuladeira lá, então é hora que soltava muito algodão. E aí são pessoas que falam do cotidiano da Fábrica Boys. Além disso, ela conta a história dela, conta a história de vida dela, dentro da sociedade de Piracicaba e tal. Então, é essa a proposta. Já temos ali, acho que umas 20 a 25 pessoas já que a gente entrevistou, já conversou. Tá? Tem um trabalho também que foi realizado na rodoviária de Piracicaba, também relacionado à memória, de buscar histórias. Aqui, a relevância aqui do audiovisual e do cinema aqui em Piracicaba. Esse ano aqui a gente teve a Lei Paulo Gustavo, que foi injetado aqui na cidade 3 milhões, aí 3 milhões,9, 1.697.800 ligado ao audiovisual e ao cinema, a Lei Aldir Blanc. Eu acho que tem uma certa relevância o audiovisual e o cinema aqui em Piracicaba, e a importância do MISP nesse momento. E a partir de tudo isso que a gente mostrou aqui, infelizmente, o MISP não é oficializado, ele não tem orçamento. E é isso que a gente está conversando nesse momento com o Joseph, e aí que ele entrou com um projeto de lei, para que isso seja possível, talvez o ano que vem a gente tenha um orçamento, tá? E é essa a proposta que eu trago, porque o MISP existe desde 77, até 2009 ele ficou dentro da Pinacoteca, de 2009 ele sai para Paulista, aí ele fica independente, e aí 4 anos para cá, em 2020 ele vai para o Engenho, 2020, 2021, né, Pedro? E ele vai para o Engenho. E aí, até o momento não temos verba, enfim, ele não é oficializado. A gente trabalha ali dentro, no guarda-chuva ali da SEMAC. E é isso que eu venho trazer para vocês aqui, só 5 segundinhos, só para finalizar. E é isso que eu venho trazer para vocês. Está tramitando esse projeto de lei, e aí queria, se possível, um olhar carinhoso para esse projeto. Joseph, agradeço você, tá? Pelo espaço, pela oportunidade que está representando aqui o MISP. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Joseph. Robert, primeiro quero parabenizar você, o Pedro, também os artistas que aqui estão presentes. E eu quero me dirigir a vocês, nobres colegas. Nós estamos com o projeto, tramitando o projeto de lei 244, para oficializar o MISP. Porque nós vemos, Robert, como de grande importância para a nossa cultura, que a nossa história seja
contada e que ela seja mostrada. Porque hoje a gente tem inúmeros cidadãos que possuem essa história e se nós não agirmos rápido, nós vamos perder a oportunidade de ter essa história gravada, essa história contada para a nova geração conhecer o que é a nossa Piracicaba. Então esse projeto está tramitando e eu espero que ainda venha esse ano para a gente votar para que o nosso MISP seja oficial e que vocês possam ter autonomia, uma liberdade para fazer e continuar esse belo trabalho. Parabéns. Uma questão de ordem, presidenta. Questão de ordem, vereadora. Eu queria falar sobre a fala do Robert, que está usando a tribuna. Primeiro, parabenizá-lo pelo trazer para casa saber o que é um museu da imagem. E aí, inclusive, parabenizar o Pedro pelo trabalho já iniciado e a continuidade que você vem dando a esse espaço. A Lina, que também está nesse processo. Mas acho que a discussão é importante fazer a criação do museu na forma da lei, mas também é importante que tenha recursos para que possa desempenhar-se uma política do som e da imagem na nossa cidade, que ainda é carente. Então, que esta lei, nós não conhecemos ainda, né, não tive a oportunidade ainda de ler a lei, mas vamos apreciar a lei, mas a gente precisa, além da criação na forma da lei, também ter dotação orçamentária. E agora estaria no momento bem oportuno de constar no plano plurianual uma rubrica com verba destinada para esse serviço tão importante e depois também está na LDO e na LOA. Talvez pudesse falar já com o governo para que o governo providencie isso, para que nós possamos fazer essa questão. Tá? Obrigada. Questão de ordem, presidente, vereador Pedro. Agora é pela ordem, tá? Pela ordem? Então vamos lá, pela ordem, também então. seria pela ordem, não é mais questão de ordem. Então tá, pela ordem, então, presidente. Queria aqui só parabenizar pelo trabalho, né, Robert? Um prazer muito grande estar falando com vocês e relembrar que quando a retomada dele, quando mesmo foi em 2009, foi na nossa gestão, quando eu era diretor da Estação da Paulista. A gente recebeu o museu lá, inclusive quero aqui também relembrar o trabalho do Raul Rosados, no início do trabalho. Ele fez a catalogação, uma coleta de, inclusive, tem um acervo muito grande de equipamentos, de discos, né, que ficavam expostos lá para a população no dia a dia que ia caminhar no parque, que ia utilizar o parque. Então, de fato, é um equipamento importante da cultura, que ele precisa ser preservado, precisa ter a rubrica própria, sem sombra de dúvidas. Só queria aqui relembrar quando começou, quando retomou, na verdade, né, ele era de 77, eu não tinha essa data. Mas aí eu lembrava de 2009, quando foi que a gente trabalhou lá na Estação da Paulista e fez um trabalho bem bacana junto com o Raul e parabenizá-los pela continuidade. E espero que aquele acervo todo, inclusive tem 3 máquinas fotográficas que eram do meu pai que foram doadas na época do Raul lá. Então, parabéns pelo trabalho e conte com o nosso apoio. Pela ordem, Alessandra. Pela ordem, Silvia. Eu também quero parabenizar a exposição aí, né? Você trouxe para a gente todo esse contexto importante. A gente tem participado de alguns, né? Sim. No Cine da Biblioteca, no Cine da Praça. Importantíssimo. Também instituímos a Semana de Cinema, né? Leonardo Vilar. E, de fato, acho que é importante estar colocando o MISP como uma lei, né? E como a Rai disse, é importante que tenha dotação orçamentária, porque nós também fizemos inserção de um programa, movimentação cultural na lei, e tinha dotação orçamentária, né? Então é importante que as coisas andem junto para que vocês de fato, para que a cidade de fato, né, tenha esse projeto, esse programa aí que consiga atender. A cultura é super necessária, né? Então é importante. Parabéns também ao Pedro. Já estivemos juntos algumas vezes conversando sobre isso. Então é isso, tem nosso apoio. Obrigado. Presidente. Obrigada, viu? Só para eu finalizar, quando eu cheguei eu não cumprimentei a casa, me desculpa, tá? E agora eu vou encerrar dando boa noite para vocês aqui. Obrigado. Obrigada, senhor Berval. Boa noite. Obrigado.